Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje nós estamos transmitindo do Jardim da Imaculada. Ali atrás está o Santuário do Jardim da Imaculada, esse lugar que é tão importante para a nossa província. A província nossa faz 18 anos da sua fundação, exatamente na solenidade de ontem, da visitação de Nossa Senhora. E nós estamos aqui hoje para agradecer, para pensarmos nesse momento. Nós, na segunda-feira, ontem, começamos a ler na liturgia o livro de Tobias. Ontem não aconteceu por causa da festa da visitação. Este livro, ele está presente só na Bíblia Católica, porque a Bíblia Hebraica, ela recusa todos os livros que foram escritos fora de Israel e em língua estrangeira. Então, este livro, a versão mais antiga que nós temos dele é em grego, e ele foi escrito fora da Terra Santa. Mas os cristãos encontraram nesta história que é um conto, assim como o livro de Jó, não é um fato real, mas um conto, de alguém que permanece fiel ao seu Senhor. Alguém que busca a história de Tobi, e mais na frente vai ser apresentada uma personagem também, Sara, que são fiéis ao Senhor. E o fato curioso desse livro é que é o livro que apresenta o arcanjo Rafael, que é enviado pelo Senhor para curar esses dois. No texto de hoje, ontem foi uma introdução geral e hoje começa a história de Tobias. Eu, Tobias, na noite de Pentecostes, depois de ter sepultado um morto, tomei banho. Este homem está fora da Terra Santa, não tem como ir ao templo para praticar a religião, mas ele continua fiel aos preceitos do Senhor. Entre essas coisas, o cuidado de sepultar os seus connacionais. Por isso vai ser perseguido. Mas não só perseguido por aqueles de fora. Ao lado dele tem a esposa que vai reprová-lo por sua fidelidade. Então ele começa a narrar a partir do momento que ele perdeu a vista. E vejam qual situação. Depois de ter ido fazer o serviço para os irmãos defuntos, ele volta, está na casa, um pássaro defeca nos seus olhos. Então ele fica como uma capa branca e depois luta para tirar isso. Os médicos vão ir ao seu encontro e durante 4 anos ele vai ficar privado da vista. Então, nessa ocasião, Ana, a sua mulher, se empenha em trabalhar. O episódio de hoje conta quando ela recebe o salário e também vai receber, junto com esse salário, um cabrito. E volta para casa com esse cabrito. E o marido, Tobias, não vai aceitar esse cabrito, porque vai dizer que que pode ser fruto de um roubo. Então, que por causa disso, ele não aceita. E é importante hoje a conclusão da leitura, onde ela vai dizer para ele assim: onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas obras de justiça? Vê-se bem em ti o que elas são. Ou seja, o que você está fazendo para ser fiel à Torá, para ser fiel a Deus, não te vale nada. Então, é dela que vem a primeira crítica mais dura. Lembram-se que também no livro de Jó, que é mais conhecido do que este, nós temos também a própria esposa, os amigos, os vizinhos que vão dizer para ele: não adianta nada você ser fiel a Deus, olha a tua vida. Então, veja, você é fiel a Deus e você está cego. Nós estamos aqui passando necessidade. Qual a utilidade dessa fidelidade? Por que permanecer fiel? Esse livro enfrenta uma questão fundamental: o porquê sofremos. Olha, Deus não é o autor do sofrimento da nossa vida. Mas a nossa história, na sua vida natural, passa por momentos de alegria e momentos de tristeza. Momentos que nós somos tentados no sofrimento e que isso é a ocasião também de amadurecer como pessoas, porque, sabe, se não existisse na nossa vida, humanamente, se não existisse na nossa vida o sofrimento,
a dor, a doença, a morte, nós não amadureceríamos. Então, que seríamos como crianças, que têm todas as coisas e que por isso não tem necessidade de um crescimento. Então, nesse livro se contempla isso. Até agora nós falamos do sofrimento, vamos ver como ele vai ser o prosseguimento deste livro. Nós continuamos no Evangelho a escutar aqueles momentos que Jesus é atacado pelos seus inimigos, pelos seus algozes. Ouvimos já um desses primeiros fatos. Na liturgia de ontem, trazia aquela parábola que nós não escutamos, mas na sequência do Evangelho era a parábola dos vinhateiros. E hoje no Evangelho nós temos um outro ataque à pessoa de Jesus. As autoridades vão enviar alguns fariseus e alguns herodianos para falar com Jesus. E vão, então, se aproximar de Jesus com a intenção de pegá-lo nas suas palavras, ou seja, que Jesus se traiam. Vão fazer uma pergunta que é ou uma coisa ou outra. Jesus não tem possibilidade de dar uma resposta que não se complique. E vão dizer assim, cheios de adulação: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Qual é a dificuldade dessa pergunta? Porque somente dizer assim, é lícito, Jesus dirá isso, então ele vai ser condenado pelo povo. O povo odeia pagar as taxas ao império, como todos os povos odeiam pagar impostos, mas eles têm alguns motivos em especial. O primeiro deles é que estão pagando para morar na terra que foi dada a eles pelo Senhor. E o invasor, o segundo motivo, é um pagão a quem eles têm que tributar. Pagar ao pagão para morar na terra que Deus mesmo lhes deu como herança. Então, isso deixaria o povo de Israel indignado com Jesus. Mas se Jesus vai dizer assim, não se deve pagar o imposto, então ele vai ter problema com o império. Agora, os que estão falando com Jesus, os fariseus, quando as pessoas entram no templo de Jerusalém, naquele tempo se previa um câmbio de moedas, porque a moeda tinha a imagem do imperador. Então, era considerado uma profanação. Mas eles mudavam essa moeda e usavam a moeda do templo. Então, eles não deveriam ter consigo essa moeda, e Jesus pede para eles. Então, a ironia dessa passagem é essa. Às vezes, no Evangelho tem ironias muito refinadas que nós não conseguimos perceber. É porque eles tinham consigo a moeda que eles condenavam de ter. Então, Jesus pede e eles têm. E a conclusão é que importa dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o poder público deve ser respeitado. César o que é de César. Mas o ser humano que tem a imagem de Deus, não no imperador, esse deve ser sempre propriedade de Deus. E é isso que o Evangelho hoje nos ensina. Meus caros, tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.